Olha, pessoas, processos e tecnologias. Essas são as três palavras muito faladas que são importantes de considerar na hora de uma implementação BIM, no processo de uma implementação BIM, né? Só que tecnologia já é muito abordado. Comprar software, comprar hardware, computadores, né? Processos já está sendo muito abordado hoje em dia também. Então existem técnicas, formas de conduzir o processo. Agora, sobre pessoas, como que lida com esse aspecto, né? Existem técnicas ou foi estudado como lidar com esse processo de mudança? E existe. Você pode, por exemplo, classificar as pessoas em 4 grandes grupos, que são os bloqueadores, são pessoas que são contra o projeto e têm alto poder e influência, portanto elas podem barrar o seu projeto. Os aliados, que são pessoas favoráveis ao projeto e têm também alto poder e influência. Os desaceleradores, que são as pessoas que não têm alto poder e influência, porém são contra. Então, se muitas pessoas forem contra o projeto, ainda que sem poder, elas podem realmente desacelerar o processo de implementação BIM. E os membros da rede, que são as pessoas que são favoráveis, porém não tem tanto poder e influência. Então é principalmente a sua equipe de implementação, né? Então você precisa classificar, por exemplo, esse é um aspecto de gerenciamento de pessoas ou gerenciamento de stakeholders, né? Também tem as pessoas externas que também podem entrar nesse rol de classificações. É um aspecto que, se você fizer, você já consegue, por exemplo, negociar o interesse do bloqueador. Porque se você tiver uma pessoa com muita influência e poder contra a sua implementação, ela vai dar errada. Ela vai dar errado, não tem como dar certo, né? Uma pessoa que tem poder, ela simplesmente vai falar, chega, tá bom, já custou demais, gastou tempo demais. Então, no geral, para ter um bom processo de mudança, foram criados ou foram inventados 10 princípios, que foi publicado lá em 2004, vou colocar quem publicou aqui, que são 10 princípios para um bom processo de mudança. Que são eles, primeiro, cuidar do ser humano sistematicamente, então você precisa olhar para as pessoas de fato, quais são os interesses delas, né? Não só para os bloqueadores, para os membros da rede também, que em algum momento ela pode se sentir cansada ou desmotivada, né? O segundo é começar por cima, porque novamente aliado a essa ideia de bloqueadores. Se você não começa por cima, você vai tentar implementar com seus coordenadores, com seus gerentes, mas o diretor é contra. Se o diretor é contra, vai chegar uma hora que ele vai sabotar. E começar por cima e obter o apoio dele não é simplesmente obter a autorização, porque ele pode, por exemplo, falar o seguinte, não, beleza, pode tentar aí. Na primeira oportunidade que der errado, ele vai falar assim, ó, deixei vocês tentar, vimos que não deu certo, pode parar. Então, começar por cima é obter o apoio, para ele ser um aliado da implementação. O terceiro é envolver todos os escalões, não ficar somente nos diretores e gerentes e coordenadores. Se todo mundo vai utilizar o BIM, todo mundo precisa conhecer o que está acontecendo, qual é o processo e saber de todos os próximos passos, então tem que envolver toda a equipe, não só os gerentes e coordenadores. Preparar uma justificativa para o que está acontecendo, para esse processo, então isso está acontecendo porque a empresa quer acelerar a velocidade dos projetos, quer obter ganhos financeiros, quaisquer que sejam. Então tem uma justificativa formal para essa mudança, que a implementação BIM é uma mudança, né? Então, estimular também o senso de prioridade e de responsabilidade, principalmente sobre quem está implementando, porque se quem está implementando não demonstra responsabilidade sobre o que está fazendo, em cumprir o cronograma, em cumprir o que foi dito, as pessoas não vão acreditar no resto, né? Então, é necessário que se mantenha o senso de prioridade. Então, se elaborou um cronograma de implementação, por exemplo, ele precisa ser cumprido. Eu não posso ter projetos que atropelam o cronograma, porque senão ele perde a prioridade e não vai ter sucesso todo o processo de implementação. Além disso, avaliar o cenário cultural, que vamos supor que exista uma cultura na sua empresa que vai de encontro à implementação BIM. Então a implementação BIM não vai dar certo, porque ela tem algo que vai de frente, que não permite, que é contra os princípios do BIM. Então você precisa avaliar isso. Por outro lado, agora o outro princípio, tratar abertamente a cultura. Avaliado a cultura anterior, você precisa entender como esse processo está sendo tratado dentro da sua cultura atual agora. Ele está virando uma cultura? Será que as pessoas estão entendendo? Eu não preciso mais tanto reforçar que é necessário preparar para o inesperado. Então pode ser que tudo dê errado, pode ser que alguém que era bloqueador pareceu que virou aliado, agora se tornou bloqueador novamente, pode ser que custos estourem por algum motivo, né? Pode ser que não haja tempo mais, algum projeto vire prioridade, então você precisa conseguir pausar esse projeto de forma eficiente para ele não se perder. Enfim, realmente é fazer uma gestão de risco sobre a implementação. E falar com as pessoas. E esse falar com as pessoas é especificamente ouvir as pessoas, né? Porque a gente fala muito em um processo de mudança. Então, ouvir o que as pessoas têm a dizer, se elas são contra, o que elas estão esperando, como que está o processo de implementação. Então, esses são alguns princípios que são fundamentais para uma boa implementação. E tem um último princípio que eu esqueci, que é transmitir a mensagem, que é o quê? Continuamente você
explicar sobre o que está acontecendo, explicar o porquê continuamente, diferente da justificativa formal, sempre está atualizando as pessoas, sempre está demonstrando os resultados. É muito importante esse negócio de mini resultados, né? Sempre que você tiver um resultado, olha pessoal, essa pequena implementação aqui já melhorou esse ponto, o próximo passo é esse, mês que vem a gente vai fazer isso. Então transmitir a mensagem, ter essa comunicação contínua, não só na etapa de justificativa formal, mas está sempre transmitindo a mensagem para a equipe. Se inscreve, curte e compartilha.